independência é um pouco mais estratégico. E o que muito gerente confunde é o quê? Que a equipe toda é sua equipe. Até é, mas a sua nova equipe principal é a liderança. Porque se você fica se metendo, você não forma novos líderes. Você forma vendedores de luxo. É isso que acontece. Exatamente. É uma cadeia, né? É uma Algo cadeia. que vai... Então, eu foco mais a minha atenção nesse daqui. Claro que eu volto algumas vezes aqui, na parte dos vendedores, para poder dar um suporte. Mas o principal suporte é aqui. Então, eu quero dar um feedback para um vendedor. Eu até posso dar, mas antes de eu dar, eu empodero meu líder para ele fazer aquilo. Então, muda muita coisa, porque quanto mais você sobe, menos você está com a mão no resultado. Exatamente. Não, é exatamente isso. Eu tô ouvindo você falar porque, assim, eu concordo 100% com isso. Eu acho que, assim, existe uma dinâmica muito perigosa que pode acontecer numa filial, que por conta desse tipo de situação, quer dizer, o gerente não se colocar no papel que ele tem que fazer e tudo mais, você traz todo um impacto para toda a cadeia que traz relações disfuncionais e até de muita dependência. Então, o vendedor, porque ele não sabe vender, ele vira um prospectador. O supervisor, porque não tem um vendedor, vira um vendedor. E o gerente, porque não tem um supervisor, ele vira um supervisor. Perfeito. E aí você fica com aquela coisa toda e você não tem ninguém que gerencia aquilo lá, porque está todo mundo muito enfurnado dentro da operação. Uhum. E aí, assim, né, pelo menos na minha opinião, né, são dois caminhos, cara. Ou você tem a dependência, ou você tem a interdependência. Né? Então, quando você fala de dependência, você fala de tudo aquilo que te esgota, dando a sensação de que faz bem, mas não faz. Né? Isso é dependência, assim, e dá resultado. Simples. Dá resultado, mas esgota. Você chega num teto. E você não tem um legado. Você não deixa um legado. Porque você sai de férias lá, mas, vai cair 30%, 40%, 50% do teu resultado. Desmorona. Perfeito. Desmorona totalmente. Você não está formando líderes, que é o que você estava falando e tal. Aí, o que é a interdependência? A interdependência cara, eu dependo de você tanto quanto você depende de mim. Uhum. Então, vamos construir isso juntos, né? E olhando para os papéis de cada um. Então, teu papel é vender. Eu vou com você na entrevista, tal, mas meu irmão, quem vai fazer é você. Eu vou ficar lá e vou te apoiar. Entendeu? Né? O gerente está lá, é uma liderança mais voltada para a supervisão e para trazer essa visão para a supervisão de como desenvolver, né, seus liderados nesse sentido. Aí as coisas começam a entrar para uma cadeia muito mais funcional do que seria ao contrário disso. Né? Cara, é um dos problemas que eu vejo. A gente vê assim, às vezes filiais que não estão tão legais. Você pode ver que se você for lá, a relação disfuncional está acontecendo. Né? Cada um não estão fazendo os seus papéis, e aí o que acontece? Você precisa trabalhar muito mais, você precisa colocar muito mais a mão na massa, e aí você esquece do estratégico. Aí você pega gerente às vezes que não sabe nem abrir um BI. Sim. E isso, assim, eu estou dando risada, mas é meio de desespero, tá, pessoal? Porque isso não é legal, né? A gente precisa ter na figura do gerente o maior apoio, obviamente, para o supervisor e o supervisor fazer isso. Né? É uma visão macro que eu vejo do gerente. Claro que ele volta em situações pontuais. O gerente não pode estar assim, eu estou no macro, e às vezes enxergar que é situacional, a liderança situacional. Ou seja, nesse momento eu preciso descer e dar um suporte para os vendedores, mas eu preciso corrigir a causa, que é a liderança. Porque se eu estou precisando descer, tem algo aqui que não está alinhado. Então, eu corrijo isso daqui para voltar. Então, essa liderança situacional faz você agir de formas diferentes. Mas, na realidade, o gerente tem uma visão e um trabalho um pouco mais macro. Ao invés de ele ficar focando, aquele vendedor não está vendendo, ele tem que olhar os números. Essa equipe, no geral, está vendendo menos. Ou a produção está mais centralizada. O que a gente pode fazer? O que essa equipe está prospectando que a outra não está, essa que está tendo resultado? Então, a visão é mais estratégia. Quais parceiros que eu posso trazer para trazer indicação para a minha unidade? Onde minha equipe pode prospectar para eu direcionar os líderes para irem? Mas, às vezes, ele está lá voltando no acompanhamento. Então, assim, funciona? Dá resultado a curto prazo? Dá. Então, por exemplo, se um regional fala assim, você, gerente, precisa acompanhar os vendedores. Vai trazer resultado, porque um gerente, pela experiência, a tendência, se ele conseguiu chegar naquele cargo, é que ele venda mais. Então, a conversão dele, naturalmente, é maior. Só que ele vai converter, mas ele não resolveu a causa raiz. Então, ele está lá apagando o incêndio, mas o que causou o incêndio continua acesa.